Voice Design na Educação. O locutor e professor Jorge Cury Neto vai nos contar mais sobre esse conceito e as técnicas que desenvolveu para nos auxiliar a planejar e melhorar nossas falas, que são meios de comunicação cada vez mais importantes nesses dias em que as atividades remotas são protagonistas. Jorge Cury Neto é formado em Ciências Econômicas pela FESP, em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela PUC do Paraná e possui formação e certificação internacional em Coaching pela SLAC. Desde 1972, atua como comunicador e pesquisador do uso da oralidade na comunicação social. Ele é autor, entre outros, de dois importantes trabalhos apresentados no CIAED, que é o Congresso Internacional de Educação à Distância, né? um grande congresso aí, promovido pela ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Ele apresentou esses dois trabalhos, respectivamente, em 2013 e 2019. Os títulos são Voice Design, o poder da palavra falada aplicada, e Instructional Voice Design. Em 2019, também no 25º, em Poços de Caldas, ele ainda apresentou, no 25º CIAED, ele apresentou o trabalho científico Economia da Oralidade Aplicada à Educação à Distância. Então, vamos conversar com o Cury Neto, já está entrando aí. Eu tenho uma série de dúvidas aqui para esclarecer com ele. Coloquem suas dúvidas, tá? Olá, Jorge, tudo bom? Tudo bem, professor? Prazer grande, uma honraria muito grande estar com vocês nesta tarde e quero dar o meu melhor aí para poder honrar esse convite. A honra é nossa, muito obrigado por ter aceito participar da nossa última live da série que a gente desenvolveu aqui, com vários temas muito interessantes. Para assistirem às lives que já foram feitas e também essa que vai ficar gravada lá, guardada lá na nossa, no nosso canal do YouTube, basta escrever vídeos.e100d.org. E sem D significa educação sem distância, é a letra E, sem D.org. Tá? Então, vídeos.e100d.org, você chega lá no canal do YouTube com todas as lives, vai ter inclusive essa, mas para saber mais sobre voice design, para ver os contatos do Jorge Cury, entrar no seu site e tudo mais, poder baixar um livro, um e-book, poder baixar os artigos que ele publicou, que eu já citei aqui no início, que ele publicou na ABED, tudo isso você encontra numa postagem que eu fiz no blog Educação Sem Distância. Para chegar nessa postagem, basta escrever voice.e100d.org. Coloquei agora no comentário, tá? Eu vou inclusive fixar esse comentário, porque assim, pronto, fixar comentário. Tá aí, voice.e100d.org. Se você digitar aí no seu browser, no endereço do seu browser, do seu Chrome, do seu Explorer, etc., você chega nessa postagem onde você vai ter lá uma série de links interessantes, artigos, etc. Mas agora vamos aproveitar a presença aqui do professor Jorge Cury, do locutor Jorge Cury, para conversar mais sobre esse tema instigante. E eu começo perguntando o que é, afinal, voice design? Inicialmente, eu quero tratar com vocês desse assunto com muita profundidade. Eu vou usar mais o meu coração do que a minha mente. Naturalmente, também eu vou usá-la, né? Mas quero falar com o coração, né? Inicialmente é o seguinte, voice design, numa tradução literal do inglês para o português, é o projeto da voz. Também o planejamento da voz. Então, voice design, em síntese, né, é o planejamento da fala. Perfeito. O que nós acreditamos que a nossa fala precisa, com o mesmo grau de rigor que a gente faz na escrita, ser planejada. Não é só porque a gente fala desde criança, fala desde sempre, que ela deve ser
apenas improvisada ou usada sem a devida consciência. Então, o primeiro ponto importante é que o mesmo rigor que você faz uma tese de mestrado, de doutorado, que você compõe um livro, e quem já escreveu um livro sabe o quanto dá de trabalho, quanta energia é gasta para isso, esse mesmo rigor, absolutamente o mesmo, nós acreditamos deva ser usado. Opa, será que o problema é da minha comunicação ou será que é Fala, ela precisa ter Jorge? a Deu uma pequena responsabilidade falhada aqui. necessária para que, de fato, ela venha a cumprir a sua função. O que ocorre de forma, nos apegando aqui da antropologia, né? Existe um fenômeno nesse universo da oralidade, e a gente não tem uma resposta definitiva, apenas hipóteses, por que nós, seres humanos, e por que a escola ocidental, pensando em toda a Europa gloriosa, rainha e cortesã, como diria Antônio Carlos Castro Alves, e mesmo os Estados Unidos da grande América, né, da América do Norte, e daí os países latino-americanos, por que a escola deixou de oferecer um ensino organizado e estruturado da oralidade? Qual a razão disso ter acontecido? Eu tenho algumas hipóteses apenas, mas não tenho nenhuma resposta definitiva. Eu pergunto a você, por que será que uma parte tão substancial, tão importante, tão central, como dizem os linguistas, os pensadores a respeito da oralidade, foi negligenciado pela escola? Eu, na minha hipótese, acredito que a sociedade humana, e vamos aqui fazer um recorte na sociedade ocidental, né? Ela tem na oralidade, né, nessa ausência, né, uma preocupação de não empoderar os seus estudiosos, os seus alunos, de algo que de fato vá dar uma condição privilegiada até de liberdade, de libertação, de autonomia para esses alunos. Então, a sociedade como um todo é uma sociedade dominadora, é uma sociedade doutrinadora. E não é uma sociedade que prioriza o ensino, né? A palavra ensino é de insigne, porque in de dentro e signe de sinal. E ensinar seria, em última análise, colocar o sinal dentro, no caso do aluno. O que a sociedade faz, como um todo, é doutrinar esse aluno. Sim. Então, aquilo que o professor diz em sala de aula é aquilo que vai cair na prova, e aquilo que vale. Né? Ok. E a escola, como reflexo da sociedade humana, era uma extensão da sociedade humana. Então, acho que uma das razões que eu coloco, por que a escola ocidental nos deixou de fora do ensino organizado e estruturado da oralidade, o que nos coloca numa condição de analfabetos funcionais orais. Muito bom esse seu ponto, né? Eu não tinha pensado, porque a gente pensou, analfabetismo funcional serve aos poderosos, aos dominadores, porque a pessoa que é analfabeta funcional, ela não consegue discernir uma série de coisas, não consegue ter acesso ao conhecimento, à informação, e é facilmente manipulável. Agora, eu não tinha pensado por esse outro lado, quer dizer, o analfabeto funcional, em vez de ser o analfabeto funcional, é o limitado funcionalmente do ponto de vista da oralidade. Então, ele não consegue se expressar, não consegue passar as suas ideias para frente, né? E o professor, a ferramenta principal dele é a voz. Então, ele precisa trabalhar muito bem esse seu ferramental. E a gente já tem uma pergunta aqui, né? Que é uma pergunta que eu também ia fazer, mas já tem um dos nossos seguidores, a Rosana, que está perguntando, mas qual que é a diferença do voice design do estudo da oratória?
Vou explicar assim, só para completar esse pensamento aqui. Sim. Então, assim, o próprio letramento por parte da escola foi mais voltado à gramática e à alfabetização. Também não houve, assim, um desenvolvimento do letramento mais robusto, mas o letramento, a escola deu vazão a isso, quer dizer, ainda preparou pessoas para a capacidade de escrever, né, por meio do letramento, né? Então, o que acontece? Sem o conhecimento, o estudo da oralidade, que é uma das modalidades do uso da língua, ao lado do letramento. São duas modalidades. Para você conhecer a língua na sua extensão maior, na sua plenitude, você precisa conhecer o letramento, representado pela escrita, e também o oral, representado pela fala. Aí você tem um conhecimento completo da língua. Então, o nosso conhecimento sobre a língua, ele ficou limitado, ele é parcial, né? Outra coisa que eu quero respondendo aí a pergunta, outra questão, nós dificilmente temos consciência do fenômeno da oralidade. É muito difícil alguém parar e pensar na sua oralidade, de forma consciente. A gente fala como fosse extensão de nós mesmos, sem perceber como que esse fenômeno se dá. Então, nós praticamente temos pouca consciência, a maioria quase nada de consciência sobre o fenômeno da oralidade. Sobre isso que estamos abordando. Sim. Veja, por ser um tema tão central na humanidade, nesse momento da nossa contemporaneidade falar isso, parece até estranho, mas é uma realidade que a pesquisa nos aponta, né? À medida que você toca no assunto, aí desencadeia uma série de desdobramentos, né? Então, veja, a primeira coisa que a gente quer apontar aqui, a necessidade de ter consciência sobre o fenômeno da oralidade e compreender o que significa a oralidade, que agora respondendo a pergunta em relação à oratória, né? Bom, a oralidade é todo o ecossistema que envolve esse universo da fala, mas ele vai além da fala. Então, a oralidade é todo o cosmos, é todo esse universo que envolve esse tema. A oratória é apenas um gênero da oralidade, apenas um gênero, né? A oratória, que é a mais famosa delas, né, você ouve muito mais falar sobre oratória do que oralidade. A oralidade praticamente é uma palavra pouquíssimo utilizada, só entre os linguistas e nada mais. Mas a oratória, que foi tratada na antiga Grécia, né, Aristóteles, que é um subproduto da retórica. A retórica, ela é o todo, né? A retórica, você tem a retórica das palavras, mas você tem a retórica arquitetônica, que é dos desenhos, dos traços, etc., das formas, né? E o subproduto da retórica é a oratória. E a oratória é a arte da persuasão. Quer dizer, eu persuado você a fazer o que eu quero. A oratória, ela teve um avanço maior como gênero da oralidade. Por quê? Porque a oratória, ela se presta muito à função que nós acabamos de falar da sociedade como doutrinadora. Então, ela é um instrumento de doutrinação. É um instrumento de convencimento sobre o outro que está me ouvindo, a que esse outro faça o que eu estou dizendo que deve ser feito. Então, ela tem um caráter assim um pouco imperativo. E a oralidade é o todo. A oralidade começa na nossa humanidade, para ter uma ideia, a partir do 4º mês e meio de gestação. Porque a audição, ela é totalmente, plenamente ativa a partir do 4º mês e meio de gestação. Então, a partir desse momento, quando nós estávamos
no ventre de nossas queridas e santas mães, né, nós já fomos moldados e modelados pela oralidade. Em tudo aquilo que a nossa mãe falava, na ocasião, e as pessoas que estavam em torno de nossa mãe falavam também. Então, nós fomos moldados pela oralidade antes de nascermos, antes de vermos a luz. Então, ela começa aí, ela começa no ventre já. E depois veio o advento do primeiro choro e assim por diante. Então, basicamente, a oralidade, ela se desenvolve antes de vermos a luz. Ela reproduz muito aquele fenômeno do Fiat Lux, quando Deus disse assim, haja luz. Portanto, ela precede a luz, e ela é luz. Né? Na visão judaica cristã, que também acaba sendo uma experiência humana nessa fase embrionária. Ou Então, a seja, oralidade é... sim, então a gente começa, obviamente, ouvindo, né? E para ser um bom orador, então, para você fazer um bom voice design, você tem que ser um bom ouvinte também, não é isso? É absolutamente perfeito, exato, você acertou na bolinha preta do alvo, né? O que eu, sendo sucinta, que nós não temos todo o tempo, aqui temos algum tempo, né? Então, sendo sucinto, o que o voice design, que é a área de desenvolvimento profissional da economia da oralidade, que é o sistema solar onde o planeta voice design faz o seu movimento, né? Vamos chamar assim. Nós temos uma síntese que pode ajudar muito aqueles que vão precisar planejar as suas falas. O primeiro elemento dessa síntese, que na verdade é um código, mas é uma soma aritmética. O primeiro elemento da síntese é a gestão da escuta. Então, a parte mais central, mais nuclear de tudo que se possa tratar aqui é a escuta. A escuta é que está no trono. A escuta é que vamos dizer, é o ponto central de tudo. Então, o primeiro passo que nessa estrutura que nós temos aqui, do voice design, do planejamento da fala, é a gestão da escuta. Para você escutar, tem uma série de fenômenos que concorrem para que essa escuta, de fato, se viabilize. Entre elas, você precisa aprender a esvaziar-se de si mesmo. Você precisa, inicialmente, deixar de lado, no momento, no ato de escuta, as suas convicções, né? A sua ideologia, aquilo que você pensa, para você ir ao encontro daquele que está transmitindo a mensagem, você ter um processo de empatia com o outro, você entender todo o contexto psíquico, emocional, cognitivo do outro, né, para que você compreenda claramente o que o outro está dizendo. Um outro requisito para a gestão da escuta é você considerar o outro, que no caso é o transmissor da mensagem, o emissor, como que superior a você mesmo. E a recíproca sendo verdadeira. Depois que você for o emissor, o outro considera-se você também assim. Então, a escuta é uma coisa muito profunda, ela não é simplesmente entender a verbalização que o outro está emitindo. Ele precisa entender todo o contexto do outro. Por exemplo, tem um elemento que a gente usa aqui na nossa metodologia do voice design, que é você ganhar a habilidade de interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos pelo outro. Ou seja, você entender que som que aquele outro está emitindo ao verbalizar as palavras. Né? Qual é a intenção dele? Se ele disse a palavra não, a palavra sim, o que significou exatamente aquele sim por meio da entonação que ele utilizou para dizer sim. Porque tem um sim que é uma afirmação absoluta, tem um sim que é um talvez, e tem um sim que é um não. Entende? Nem sempre a palavra exata ela é dita
ela vai ter sentido por meio da sonorização que você imprimir na palavra. Então, a gestão da escuta é importante porque você precisa também, ao ouvir o outro, ao entender o outro, você vai precisar também compreender as palavras que o outro está dizendo e vai precisar, para ganhar conexão com o outro, caminhar nas pegadas das palavras do outro para entrar em conexão com este teu interlocutor. Então, a escuta é a parte mais central de tudo, porque com uma boa escuta você consegue fazer, que daí vem o segundo elemento, né, um planejamento da fala. É essencial. Quem escuta mal, muito dificilmente vai ser vai ter uma fala produtiva. E quando eu falo de fala, eu não estou falando de eloquência. Opa, acho que o seu microfone está com algum problema, que a voz baixou muito. Oscilou. Então eu vou repetir. Não, continua com o problema aqui. O que pode estar acontecido? Não sei se é mau contato. Ficou um som metalizado. Pois é, eu não, assim, a princípio eu não fiz nenhuma observação aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Como é que está o meu som agora? Tá, continua com esse. Não sei se é só para mim, deixa eu ver aqui. Beatriz, está com você também? Ou só eu que estou ouvindo assim? Ficou um som um pouco metalizado. A gente está falando justamente de voz, e a sua voz é muito boa, obviamente, e é uma pena não ouvi-la na sua plenitude. Deixa. Vamos ver, será que agora está em condições boas? Você está com o microfone? Você está com o microfone ou direto no celular? Não, eu estou direto no celular. Tá. Eu posso tentar aplicar o microfone para ver se faz alguma alteração aqui. Eu posso aplicar o microfone. Tenta pôr o microfone para ver se melhora. Tem que agora tá dando para ouvir, mas fica um som metalizado estranho. Perde um pouco a qualidade. Vamos ver se a qualidade... Eu vou fazer um movimento aqui. Sim. Vou colocar aqui agora Bom, enquanto o Jorge Cury acerta o microfone... Opa, já acertou. Eu ia lembrá-los que vocês podem ter mais informações sobre voice design, ter acesso aos artigos do Jorge Cury, ao seu site, entrando em voice.ecnd.org, que está fixado aí nos comentários, tá? E essa, então, é a última live da série de lives da Educação Sem Distância no Instagram. A gente teve várias lives muito interessantes como essa, cada num tema diferente, de pessoas proeminentes aí na área de tecnologia e de educação. E agora, professor, ficou melhor? Agora sim. A todos esses, vocês podem ter acesso, só para terminar, vocês podem, então, ter acesso a todas essas gravações entrando em vídeos.ecnd.org, tá? Então, acho que agora retornou, vamos retomar onde estávamos, então, professor Jorge Cury. Então é o seguinte, veja, eu estou tentando passar um pouquinho dessa síntese para que eu possa deixar esse legado aí para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu vou estar à disposição de vocês sempre, não precisam se preocupar agora se faltar alguma resposta a ser dada. Estou à disposição de todos vocês permanentemente. Inclusive quero convidá-los, se vocês quiserem integrar o grupo chamado E-Coralidade, o meu contato WhatsApp é o 41 código de Curitiba, 9911 5151. Eu vou repetir, até o professor depois pode escrever ali, eu mesmo posso escrever no comentário, é 41 código de Curitiba, 9911 5151. O grupo chama E-Coralidade. Bom, então como eu estava dizendo... Professor, só para completar, lá naquela postagem que eu falei, que tem os links para baixar os artigos, tudo, eu vou colocar também esse contato muito bacana bom. Que ele disponibilizou, eu vou colocar esse contato, vai ficar lá no blog, no voice.ecnd.org, assim vocês não têm muita coisa para anotar, basta anotar esse endereço, voice.ecnd.org,
entrando lá logo após. Não dá para eu colocar agora, mas assim que eu terminar, eu já vou lá colocar esse telefone e falar mais sobre esse grupo aí que ele comentou e o que significa participar desse trabalho bem interessante que como que chama? Ecoralidade, que é a economia da oralidade, Ecoralidade. né? Sim, de economia da Ecoralidade. oralidade. Perfeito, Isso. muito bom. Bom, Então vamos lá. então veja uma coisa. Então, o primeiro elemento é escutar. Essa gestão da escuta, ela é complexa porque ela é quase uma raridade quem sabe escutar bem. Há várias razões pelas quais a gente não escuta o outro bem. Há várias razões, né? Eu não vou desfilá-las todas aqui, que senão eu teria que investir um tempo longo nisso. Mas a primeira habilidade que é necessária é que você tenha uma boa gestão da escuta, né? Entre os ingredientes, eu estava dizendo, né, dessa gestão da escuta, é a habilidade de você interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos pelo seu interlocutor. Você tendo essa boa gestão da escuta, a gente parte para um outro ponto, que é o design da vocalização. Esse design da vocalização, ele só tem começo, que são as múltiplas possibilidades do uso da sua voz. Normalmente, a gente tem um padrão de voz que a gente traz lá da infância, passa pela adolescência e se consolida na fase adulta. E usa esse padrão de voz indistintamente a vida toda, sem nenhuma alteração. Mas, na verdade, nós temos dezenas de outras alternativas de usarmos a nossa voz, né? Citando que cientificamente comprovado, né, que o impacto da nossa voz, o impacto da entonação dada à nossa voz, ele é muitas vezes superior à própria palavra dita. Entende? Então, por isso que a voz é importante. Se você tem alguma deficiência ou um sotaque exacerbado, exagerado, ou algum tipo de ruído que você tenha, ou algum cacoete que você tenha, você está sujeito a inviabilizar a sua comunicação. As pessoas não vão ouvir o que você está dizendo. Isso é muito comum na área da docência, né? Tem certos tipos de vocalização de professores que o aluno não consegue ouvir. E não vai ouvir. Ele vai dar um outro jeito, usar outra alternativa, mas por causa da vocalização, tudo que o professor disser, ele vai ser muito pouco ouvido, quer dizer, ele perde potência, não que não seja ouvido de forma absoluta, mas perde muita potência. E quando você tem uma vocalização adequada, com uma boa musicalidade, com uma boa melodização, uma vocalização que encante, aí você vai ser plenamente ouvido. A tua possibilidade de transmitir o que você quer, de insignar o aluno, vai ser bastante significativa. Então, a vocalização, o que nós utilizamos aí como método para exercitar essa vocalização, é a declamação de poesias, por exemplo. A declamação de poesia é importante. A poesia só existe quando ela é declamada. A poesia escrita não é poesia ainda, no meu entendimento. Ela só passa a ser poesia à medida que ela for declamada. Porque o que é uma poesia? É a tua capacidade como declamador de emprestar a tua alma para as palavras. As palavras sem a tua voz não têm alma. Então ela perde muito o seu efeito. Então é o ato de você emprestar a alma para as palavras. E o professor precisa emprestar a sua alma para as palavras que está dizendo. Senão ficam meras palavras. Perfeito. E acaba não comunicando o que precisa, né? Então a declamação de poesias é muito importante. Eu, na minha infância, tive um ambiente muito de declamação de poesias. Meu pai era declamador de poesias, tinha até um programa de uma rádio em Curitiba, chamado Acordes do Coração, e minha mãe era poeta, né? A gente declamava muito aquela poesia: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Minhas irmãs tão belas e tão ditosas, mora a Ásia voluptuosa nos haréns do sultão.
Mas eu, Senhor, que torvo crime cometi jamais. Se choro, bebe o pranto areia ardente, para que o Senhor, a desclemente, não descubras minha dor. Antônio Carlos Castro Alves, Vozes da África. Grande, Então, muito bem. Então, a declamação de poesia, ela tem a função de dar musicalidade para a sua fala, dar melodia para a sua fala, fazer com que a sua fala encante. É quase uma espécie de canto. Né? E você pode fazer isso também com a narração de metáforas, com a contação de histórias. Por exemplo, a contação de histórias, ela tem um padrão de estética vocal próprio. Se você altera essa estética da contação de história, você perde a história. É como contar piada, né, professor? Se você não sabe contar piada, você pega a melhor piada do mundo, você vai estragar a piada que era tão boa originalmente, né? Não sabe contar piada, tem um jeito para contar piada. Falando em piada, né, além da questão da melodização, tem uma questão importante que é o timing, né? E acho que a piada, a pessoa pode contar a história da piada de uma forma melodiosa, encantadora, etc. Mas se ela não fizer o timing correto, a piada não funciona. Isso vale também para a oralidade? Claro, claro. Dentro da vocalização, você tem... É como a música, nós estamos tratando de música e estamos trazendo da música para o processo de vocalização. O que é a música? A música são notas musicais e pausas, intervalos. Né? Então, nesse caso que você fala do time, justamente me remete a pensar que a vocalização ela tem que ser, ela tem as palavras, né, os fonemas, mas também as pausas, que podem ser curtas, médias e longas. A pausa é uma parte muito essencial na vocalização, porque é o momento do teu interlocutor. O momento que você dá a pausa é o momento que o teu interlocutor vai absorver ou não o que você está dizendo. Se você não dá pausa e faz uma sequência ininterrupta, você dificulta a vida do teu interlocutor. Porque o que acontece? O teu interlocutor ele está usando a memória de curto prazo para ouvir você. Essa memória de curto prazo, também chamada memória de trabalho, ela é limitada. Sim. Então, se você exagera na tua exposição, se você não obedece à economia da oralidade, no sentido até de número de palavras, você satura a memória de trabalho, a memória de curto prazo do teu interlocutor, e aí ele não consegue mais absorver. Por isso que tem que ser econômico no sentido de economia de palavras e econômico no sentido de gerar riqueza através das palavras. Esses dois sentidos. Então a vocalização, a contação de histórias, ela tem um ritmo próprio para ser contada. Então, assim, tradicionalmente, você conta uma história, era uma vez uma menininha que morava com a sua mãe. Um dia, sua mãe resolveu preparar doces salgados para que a menininha levasse para sua vovozinha, que mora lá no interior da floresta. Ela saiu pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. De repente, uma voz forte diz, menina, o que você tem nessa cesta e tal. Eu não estou reproduzindo corretamente aqui, mas o que eu quero dizer é que existe um padrão, um recurso vocal que faz com que o teu ouvinte conecte com você por meio da voz. É quase que um efeito hipnótico. E para isso, a gente, entre os vários recursos que tem um tal de Milton Erickson, que criou a hipnose ericksoniana. Então ele ensinou a calibragem da voz, que é você usar espectros de frequência com predominância no alfa. O que isso significa? Você nunca usa uma única frequência, sempre são espectros, é um conjunto de frequências, mas com predominância no alfa. Eu já vi isso sendo feito num evento e achei muito interessante. Depois eu fui perguntar para o palestrante, né? Ele usava um tom de voz baixo, que é o alfa justamente, baixo, e esse tom de voz baixo,
ele ocasionava nos ouvintes um relaxamento cerebral. Então, o ouvinte ouvia esse palestrante num segundo plano, ou seja, com o cérebro relaxado, ele ouvia de forma absorta esse palestrante e, como o tom de voz era mais baixo, ele conseguia dialogar com ele mesmo enquanto ouvia o interlocutor, o palestrante falar. Só para curiosidade aí, né? Interessante. De técnicas de vocalização. Se você errar nesse tom alfa, você pode causar sono na sua plateia, né? Então, pode porque tem justamente, exatamente, pode causar sono. Porque assim, o efeito causado pelo espectro de frequência com predominância do alfa é quase um sono. O teu ouvinte, ele fica assim com os olhos parados, praticamente sem piscar. Né? Mas ele vai, por isso que ele ouve de forma absorta, não diretamente. É um recurso que existe aí no trabalho de vocalização. Eu lembrei de uma professora, porque normalmente quando a classe começa a falar alto, etc., ter barulho, a tendência do professor é gritar mais alto que os alunos, né? Eu tinha uma professora que quanto mais alto a gente falava, mais baixo ela falava. Aí a gente começava a ter que prestar atenção no que ela estava falando, porque já não estava dando para ouvir. Era uma técnica que acho talvez dessa de hipnose, porque ela conseguia nos chamar a atenção falando mais baixo, o contrário do que normalmente seria a intuição. Veja, a voz é som. Som é uma vibração física de natureza mecânica. Então o som tem, no caso a voz, tem um efeito chamado áudio tátil. Eu toco em você com meu som, mesmo à distância. Eu toco em você. Se você fala alto, isso agride, vamos dizer assim, é uma agressão. Isso agride o seu ouvinte e ele rapidamente satura-se da sua voz. E depois de saturado, ele não vai conseguir mais te ouvir. Então, se tiver uma técnica interessante para seguir, é o falar baixo. O falar baixo é um recurso interessante. Por quê? Primeiro, o falar baixo, quer dizer, não tão baixo assim que gere uma sonolência, evidente, mas o falar baixo é importante. Primeiro que você qualifica melhor a sua voz falando baixo. É uma técnica de locução, né? Os grandes locutores do rádio brasileiro, eles usam muito pouco volume de voz. Né? Se lembrar do Fiore Gilhote, por exemplo, se estivesse ao lado dele na cabine de rádio, ouvindo o Fiore Gilhote transmitir um jogo de futebol, você não ouvia ele transmitir. É comigo mesmo. Ele diz assim, abre-se as cortinas, começa o espetáculo torcida brasileira, lá vai o Corinthians, ultrapassa a grande fronteira. Então praticamente você não escutava, ele estava próximo com o microfone e o sonoplasta deixava calibrada bem a voz dele e parecia que ele estava no máximo da sua emocionalidade. E na verdade ele estava falando baixo. Né? Então falar baixo é um segredo importante. É uma técnica importante. Então essa professora fazia bem essa técnica aí. Esse é o fenômeno da vocalização. Essa vocalização pode acabar com a carreira de um docente, como pode levantar. Se o docente tiver uma vocalização que encanta, até independente do assunto que ele está tratando, do conteúdo, ele vai encantar. Né? De qualquer forma, ele vai encantar. Ele até pode falar coisas mais triviais, talvez não tão importantes, mas ele vai encantar. Se a vocalização é boa. Por exemplo, o nosso mais que famoso Roberto Carlos, né? Que tem 1 milhão de amigos, né? Eu ainda não tenho 1 milhão de amigos, por isso que eu quero a amizade de vocês para chegar lá, né? Mas assim, o Roberto Carlos, o que ele tem de virtude? Ele nem é considerado como cantor, é mais um intérprete, né? Mas o Roberto Carlos tem um tom de voz que ele usa, que é um tom agradável, todo mundo gosta praticamente. Então ele tem esse tom de voz do agradável. Sabe, ele chegou num ponto que de fato, ele, pelo menos a grande maioria das pessoas acabam, e ele canta as mesmas músicas sempre, e o pessoal tem as mesmas reações emocionais e de admiração em todas as ocasiões, né? Então esse é um ponto central. Por exemplo, até uma ocasião, lembrando um fato aqui, uma professora de contabilidade foi ministrar um curso de contabilidade próximo aqui de Londrina, na cidade de Rolândia. Né?
Aí a equipe chegou depois desse evento, o restante da equipe para ministrar outras aulas, né? E o grupo de alunos lá de Rolândia veio se queixar com a organização do evento, que eles não estavam suportando aquela professora, que não entendiam nada que ela estava dizendo, né? Que ficou algo assim bastante difícil para eles compreender a professora num curso de contabilidade. Veja que contabilidade se trata de números, né? Por causa do sotaque exacerbado carioca que ela tinha. Então, um sotaque pode ser impeditivo, Um quando ele é sotaque, se diz exagerado. exagerado, né? Muito forte, né? Porque um Exacerbado, sotaque eu acho exagerado. até simpático, eu acho legal É, essas eu diferenças também. regionais que a gente tem. Mas assim, em alguns casos pode ser impeditivo, em alguns casos, né? Não vamos generalizar, né? Mas se o sotaque for muito exagerado, aqui pelo menos para a região sul, vamos dizer assim, pode ser um impeditivo, Dá um naquele efeito, mês. É, dá é aquele como fosse efeito outra língua. sim, de algo que chama mais atenção do que o conteúdo da fala, né? Como você já É, havia dito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta antes que acabe o nosso tempo aqui, que é o hum, seguinte: bom, você mesmo colocou que a nossa educação não prepara os nossos alunos para a oralidade, né? Eles não desenvolvem bem essa habilidade. Nossos professores são frutos desse sistema educacional, então a grande parte dos nossos professores não foram preparados também para trabalhar adequadamente a oralidade, pelo que eu estou deduzindo. Então, nós temos aí dois problemas que eu queria que você abordasse um pouquinho. Uma coisa é como a gente pode melhorar a qualidade da oralidade dos nossos professores, o que eles podem fazer, que dicas você pode dar. E a segunda questão é como que esses professores podem trabalhar melhor a oralidade de seus alunos. bem, na Base Nacional Curricular Comum, o Luiz Antônio Marcuschi, principalmente, conseguiu colocar como prioridade a oralidade. Mas nós não temos nenhum único professor para ensinar oralidade no Brasil. Se tivesse esse único professor, eu queria conhecê-lo até. Entende? Então não se tem a mínima noção sobre o assunto, né? Então não temos como. No nosso caso, como eu estudo esse ano, assim, se eu for considerar de uma forma integral, eu me prendo a esse assunto há 60 anos. Aos 4 anos de idade, eu percebi a paixão pela oralidade. Em 72, iniciei uma pesquisa, um estudo sobre oralidade, inicialmente no rádio esportivo, quando ingressei como radialista, né? Então, há 48 anos eu estudo esse assunto. Então, o voice design é o caminho para isso. Nós temos uma metodologia, e não precisa ser uma coisa muito alongada, nós temos uma metodologia que possibilita o professor, ou qualquer outra atividade que queira desenvolver sua oralidade, em algumas horas de estudo, né? A gente começa primeiro, com ampliação de consciência, e invariavelmente as pessoas que passam pela nossa metodologia, pela nossa mentoria, elas saem transformadas, elas não voltam mais ao estado original. Elas vão começar a ouvir diferente. Então, assim, sucintamente, claro que eu posso dar dicas, né? Mas honestamente falando, essa mentoria do Voice Design possibilita isso. A gente tem trabalhos, começa assim um trabalho na área de neurosemântica, que a gente leva daí o capacitado lá para a primeira infância buscar material, porque lá está o segredo. Lá na primeira infância está o segredo do profissional hoje, né? A nossa essência. Então, daí a gente desenvolve um trabalho para que esse professor crie a sua marca vocal, construa a sua marca pessoal, que é o seu ativo econômico, usando uma linguagem mais econômica, do economista, né? Então, assim, vai aprender a criar isso. Então, isso é um aprendizado que vai necessitar muita transpiração para isso. Que aqui nós não temos receita de bolo. Então, vai precisar treinar num nível de um atleta profissional, no nível de um atleta de Olimpíada. Mas, em compensação, depois do treinamento, o que esse professor disser, ele vai gerar riqueza nos alunos.
ele vai impactar tremendamente. Quem tiver essa capacidade vai impactar tremendamente onde estiver. Vai poder ser um grande líder, o que acontece com os grandes líderes que dominam essa arte, assim, de várias formas, né? Nós temos aí, por exemplo, exemplos de hoje, um líder norte-americano que é o Barack Obama, por exemplo. É um orador excepcional, né? Nós tivemos no Brasil, já há um tempo atrás, um grande orador, entre alguns outros, era Leonel de Moura Brizola. Ele tinha uma capacidade tremenda de envolver as pessoas, né? Entre alguns outros aqui, né? Mas assim, então, só para não deixar de responder, primeiro eu quero convidá-los para prestar atenção na nossa possibilidade de estarmos juntos numa mentoria. Assim, seria o caso. Mas agora, aproveitando esse momento que você está me dando, essa honrosa oportunidade, assim, nós falamos que a gestão da escuta, falamos do design da vocalização. Aí tem o terceiro elemento, que é o design da síntese. O que é o design da síntese? É a sua composição de repertório. Ou seja, você construir naquilo que você se ocupa a fazer, naquele tema que você se ocupa a fazer, toda uma fraseologia. Você compor as tuas sentenças, os teus enunciados, né? Você compor de fato o teu repertório. E você vai compor isso de forma, vamos dizer assim, usando muito mais a transpiração do que a inspiração. Para tudo isso vai exigir o mesmo processo que um atleta profissional. Então você vai listar todas as tuas sínteses, frutos da essência das tuas análises. E vai construindo esse cabedal de repertório. É isso que é um bom profissional que usa a palavra com poder, eles fazem isso, né? Mesmo de forma intuitiva, mesmo sem método, é o que é feito. A soma desses três elementos, né? A gestão da escuta, o design ou o planejamento da vocalização, o design da síntese, o planejamento da síntese, tudo isso é igual ao design da oralidade, que vem a ser a capacidade de você fazer a projeção do seu repertório na forma de voz capaz de expressar plenamente a intencionalidade que você tem na sua comunicação. E aí você cria a sua marca vocal, criando também a sua marca pessoal e exercendo o seu ativo econômico, que é a maneira pela qual você ganha a sua subsistência. Lembrando, não queria deixar de falar, que a palavra pessoa no latim é persona, que é o que é usado no italiano e no espanhol. E persona simplesmente quer dizer per de por e sona de som. A palavra pessoa significa pela voz, mostrando que a voz é a nossa principal marca pessoal. Né? O que um psicanalista faz é ouvir a sua voz, ele não vai nem ouvir as suas palavras. O psicanalista, ele ouve a sua voz, mais do que as suas palavras, porque ele está preocupado não com as linhas que você está apresentando através da sua verbalização, mas o que contém nas entrelinhas da sua fala, que é a sua voz. Então esse assunto de psicanálise e de outras coisas assim, né? Muito bom. Bom, a gente está chegando já ao final, a gente tem apenas 2 minutos, e uma última, uma pena, mas ainda bem que tem lá no voice.scnd.org mais material, o site e o telefone do professor Jorge Cury. Vocês vão poder então segui-lo, vão poder acompanhar e quem sabe até fazer alguma mentoria com ele, né? Bom, a última pergunta que vem aqui é: a nossa educação não tem voz? Veja, a educação à distância, vamos tratar, né, que você colocou, educação sem distância, foi muito boa essa sua pergunta, que eu não queria deixar de falar isso, né? Eu me apaixonei com a expressão educação sem distância, né? Eu falei para o presidente Lito, que é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância,
que a educação à distância, que ele chama, que aliás é uma expressão que não foi tão feliz como deveria, porque não existe educação à distância, existe ensino à distância. Mas que vá, não vamos mexer nessa questão, vamos deixar assim, né? Vamos deixar a educação à distância. A educação à distância que se pratica no Brasil é uma educação distante. Ela não é à distância. Para ela ser uma educação à distância, ela precisa necessariamente da presença à distância promovida pela voz. Perfeito. A voz é uma presença à distância. Nós estamos distantes aqui, mas estamos presentes por meio da nossa voz. Exato. Muito mais do que a nossa visualidade, né? O rádio é isso, né? O rádio, você está ouvindo o locutor com um nível absoluto de intimidade, muitas vezes, e ele está distante de você. Mas a voz tem essa característica de ser uma presença à distância. Para a educação à distância ser de fato assim, e para que ela seja uma educação sem distância, não tem como abrir mão do recurso maravilhoso da voz. Muito bom. Ok, professor Jorge Cury, locutor, pesquisador, mentor, né? E estudioso aí há várias décadas sobre design de voz, falou conosco aqui nessa live e pode continuar falando por meio dos vários canais aí que vão estar abertos para vocês se conectarem, tá? Então, lá no voice.ecnd.org vocês podem ter acesso aos artigos aqui mencionados e aos contatos e a outros materiais e também ao site do Voice Design, tá? Alguma declaração final, Jorge? Professor, eu quero aproveitar a oportunidade e convidá-lo para que o senhor venha participar de uma live das nossas. Né? Eu sei que o seu tempo é bastante suprimido, né? Será um prazer. A gente vai ser, eu quero convidá-lo e, por extensão, convidar todos os seus ouvintes, todos os professores que estão conosco hoje, aqueles que vão ouvir em gravação, os que estão agora ao vivo, vir assistir a live que faremos com o professor Romero Tori, né? Então, vamos marcar uma data aí, né? Não vamos antecipar agora, porque a sua agenda é bastante comprometida, né? Mas vamos fazer isso, e eu quero que cada um de vocês que estiverem me ouvindo agora, que vão estar ouvindo em gravação, não deixe de se comunicar conosco, que, inclusive, só para terminar definitivamente, eu tomei iniciativa, foi uma coisa muito forte no meu coração. Eu estou realizando um curso pelo Conselho Federal de Economia, chamado Introdução à Economia da Oralidade, né? Vocês estão convidados a se inscreverem lá também, as inscrições estão abertas, né, também, é uma outra forma da gente estar interagindo, além do WhatsApp, lá onde vocês podem estar nesse grupo de estudos para a gente conversar juntamente com o grupo que está lá já, mas dizendo o seguinte, eu estou com o meu coração muito assim aceso e já levei lá para o Conselho Federal de Economia de lançarmos um movimento econômico nacional pelo diálogo. Um movimento nacional. Então esse movimento, ele compreende o quê? Ele compreende a formulação de princípios de diálogo. Então, quem quiser entrar num processo de diálogo vai aceitar o acordo que é o acordo de obedecer os princípios de diálogo. E daí o mediador vai verificar se as pessoas estão dentro do acordo ou não. Se elas estiverem dentro do acordo, o diálogo vai acontecer, porque o diálogo pode surgir argumentos irrefutáveis para melhorar o Brasil, para melhorar a educação, para melhorar muita coisa nesse país. Agradeço profundamente a oportunidade. Bom, eu que agradeço, nós que agradecemos, todos que estão acompanhando e que vão acompanhar depois no vídeo que vai ficar à disposição. Agradeço a vocês que estão agora ao vivo aqui presentes, que mandaram comentários, bacana os comentários também, muito obrigado, a energia de vocês também é bem legal. Valeu, Jorge, tudo de bom, então, e vamos marcar. Eu vou entrar num recesso agora, depois no retorno a gente conversa aí, vamos marcar, ou podemos já deixar marcado desde já, mas vai ser depois desse período, por isso que hoje é a última live,
porque a gente vai dar uma descansada aí, tá bom? Então, valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, Jorge Cury, tudo de bom, um grande abraço, tá? Até mais. Obrigado a todos, até lá. Tchau, tchau, obrigado. Tchau.